Olá, meu irmão e amigo, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua família. Sejam muito bem-vindos a uma teologia simples e direta. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para que eles possam ser beneficiados pela palavra do Senhor nosso Deus. Hoje vamos falar sobre a importância do perdão. Aí eu pergunto para você, você perdoa facilmente? Olha só, a falta de perdão, ela traz doenças espirituais para a pessoa, doença psicossomática, porque a falta do perdão, ela é prejudicial para qualquer indivíduo, tá bom? O Senhor Jesus, ele fala uma parábola lá em Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35. Ele traz essa parábola para que os discípulos pudessem entender a importância do perdão. Vamos socializar aqui hoje, neste dia. Olha só, a falta de perdão é um problema sério na vida de uma pessoa. A parábola conta assim, de um credor incompassivo. Certa feita, Jesus ele conta que um determinado servo, ele devia uma quantidade muito alta para o seu senhor, e ele não tinha condição de pagar. E quando o senhor ele pede conta para ele, para lhe pagar a sua dívida, ele pede súplica, misericórdia, seja generoso para comigo, tenha misericórdia, porque eu não tenho como pagar essa dívida. O seu senhor, o que é que ele faz? Ele vai e perdoa a sua dívida. Mas só que o servo, ele não queria o perdão da dívida, ele queria um prazo para pagar, porque ele não tinha condição de pagar naquele momento. E o Senhor, ele vai além, ele perdoa a dívida. E ele saindo da presença daquele senhor, ao invés de ele ficar alegre, satisfeito, se regozijar, porque ele foi perdoado a dívida, ele encontra um servo que devia para ele uma quantidade muito menor, muito inferior àquela que ele devia para aquele senhor. Qual era a atitude daquele servo? Qual seria a sua atitude? Perdoar aquele servo? Era a mais lógica e óbvia, era perdoar porque ele havia sido perdoado a dívida. Mas ele não. O que ele faz, aquele servo, aquele homem? Ele vai, o rapaz pede para ele, olha, tem misericórdia de mim, seja generoso, eu não tenho como pagar a dívida. Ele fala, não, você vai ter que me pagar. E vai, faz com que ele pague aquela dívida, ou então vai e encarcera, faz com que aquele homem vai ser preso para pagar aquela dívida que ele tinha que pagar. Ele cobra aquela dívida até o último centavo. Só que o Senhor, ele sabe disso, ele vai entender, alguém vai contar para ele a situação daquele homem, o papel que aquele homem fez. Mas observe bem o ponto que nós queremos falar. Aquele homem saiu, foi perdoado, mas ele não saiu dali como perdoado. Ele saiu como um escravo. Escravo de quê? Da amargura, do ódio, da revolta. Por quê? Porque ele foi perdoado e ele carregava esse sentimento dentro de si. Porque ele foi perdoado, ele deveria muito bem deliberar o perdão, mas ele não. Ao invés de deliberar perdão, ele tinha muitos conflitos dentro de si que ele não perdoou aquele servo. Assim também acontece com muitas pessoas. Eles são perdoados pelo Senhor, são perdoados por outras pessoas, mas elas não conseguem liberar o perdão. Por quê? São escravas do medo, da amargura, do ódio. Então a gente vai ver que esse tipo de sentimento, ele faz com que o homem não apenas seja um devedor, mas rompe com o equilíbrio emocional, psíquico, espiritual. Então, a falta de perdão é um perigo muito grande. Aquele homem ele foi totalmente perdoado pelo seu Senhor na primeira instância, mas ele saiu dali como totalmente falido, cheio de revolta, cheio de mágoa dentro do seu coração. Aí agora eu pergunto, a gente começa a refletir, como que uma pessoa que é perdoada de uma dívida tão alta não consegue perdoar outra pessoa? Então essa parábola, Jesus ele quis dizer assim, que nós fomos perdoados por Deus dos nossos pecados, tínhamos uma dívida impagável diante de Deus por conta do pecado, da rebeldia, do homem, da desobediência do homem através de Deus, da iniquidade, todo tipo de pecado, transgressão, tudo o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, ele nos perdoou. E se nós somos perdoados por Deus, qual é a nossa atitude? Perdoar ao nosso próximo, perdoar as outras pessoas. Porque quando nós liberamos o perdão, nós ficamos livres. Ficamos livres de quê? Das doenças, ficamos livres de quê? Das amarguras, de tudo aquilo que aprisiona o homem, do egoísmo.
O exemplo daquele moço é o exemplo de pessoa que ele pediu algo para o seu Senhor, que era misericórdia. Tem misericórdia que eu vou pagar aquela dívida, mas na realidade ele não tinha misericórdia nem para consigo, nem para com o próximo. Ele era um totalmente falido, um escravo. Assim é uma pessoa quando não perdoa. É um escravo, um refém, um coitado. Mas a pessoa que perdoa, que entende que recebeu o perdão de Cristo, ele precisa liberar o perdão. Aí Pedro, os discípulos perguntam para Cristo: quantas vezes eu preciso perdoar o meu próximo, Senhor? 7 vezes? Jesus diz: vamos mais além, não só 7, mas 70 vezes 7, dizendo que o perdão é ilimitado, deve-se perdoar ilimitado. Então é tão bom quando a gente perdoa. Olha só, o perdão não é só bom para aquele que está recebendo o perdão, mas para aquele também que dá o perdão. Aí há uma cura espiritual, há uma cura emocional, há uma cura física, psicossomática, todo tipo de cura existe ali porque existe um poder muito grande, uma sinergia, uma energia muito grande quando liberamos o perdão. É um processo de libertação espiritual, desintoxica espiritualmente o homem, emocional, físico e também espiritual, tá bom? Então, vale a pena perdoar. Perdoa, né? Se você tem algum problema com alguém, perdoa, delibere o perdão, porque o Senhor Jesus, ele nos perdoou dos nossos pecados, para que nós também pudéssemos perdoar aos nossos irmãos, tá ok? Então, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.